dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 23 de maio, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre saúde dos olhos. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o professor emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e diretor-presidente do Hospital Visão Laser, Colombo Barbosa. Doutor Colombo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. É uma alegria muito grande retornar a esse programa de formador de opinião. É um programa que leva à Baixada Santista opiniões novas, importantes, de esclarecimentos. E como oftalmologista do Hospital Visão Laser, nossa equipe está aqui à disposição para poder ser útil a mais um programa desse tão importante. Levando informação de qualidade de um jeito único. E também o oftalmologista pediátrico Caio Ribeiro. Doutor Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, bom dia. Prazer estar aqui. Prazer é nosso recebê-lo. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos transmitindo ao vivo o nosso programa em simultâneo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Colombo, com as baixas temperaturas e com a proximidade do inverno, quais são os cuidados que todos nós temos que tomar para que a gente preserve a saúde dos nossos olhos? É importante destacar, Nathalie e os telespectadores, que nós nunca podemos confundir um exame de grau de óculos com o exame da saúde ocular. Isso é fundamental. E todas as pessoas devem procurar o oftalmologista de 8 meses a um ano, aquelas que não foram operadas, não para ver simplesmente grau de óculos, e sim problema de glaucoma, problema de fundo de olho, de catarata, enfim, são patologias que venham poder existir e as pessoas às vezes desconhecem. E muitos pensam que vão ao oftalmologista para verificar graduação. Esse conceito tem que ser realmente esclarecido, porque todos devem entender que o olho é um sensor e o cérebro é um computador. Quem vê não são os olhos, quem vê é o cérebro. Se tiver uma imagem agora, fala, você está vendo a sala da sua casa, parece uma imagem, porque essa imagem está registrada no nosso cérebro. Então, isso é importante. Então, os cuidados devem ser tomados nesse sentido, desde... Independente da estação do ano? Independente. A estação do ano, nessa época de inverno, nós vamos debater sobre isso, ela tem riscos maiores devido à conjuntivite, nós vamos conversar mais adiante. Mas o importante é esse conceito, de não confundir exame de óculos, que a maior parte das pessoas imaginam, o exame da saúde ocular. Na verdade, as pessoas vão muitas vezes ao oftalmologista quando estão preocupados porque aquele grau já não está mais atendendo a necessidade e acha que é nesse momento só que tem que procurar o médico, né? Exato. Esse é um conceito que a gente deve quebrar esse paradigma. Porque o olho, como eu falei, ele depende de focalização de lentes, mas ele depende de levar essa imagem ao cérebro. Doutor Caio, falando em inverno, as crianças ficam mais suscetíveis nessa época do ano? Os olhos? Não só as crianças, né? Os adultos também. É uma época que a gente tem uma incidência maior de viroses, né? Então, todo mundo está suscetível a pegar uma gripe, um resfriado. E esse mesmo vírus que causa gripe ou resfriado pode levar a uma conjuntivite viral, que é o principal, o adenovírus, que é o vírus da gripe e resfriado, é o principal causador dessa conjuntivite. Crianças que são alérgicas, nessa época do ano, geralmente elas têm mais rinite, elas têm mais bronquite. Os olhos também se manifestam em crianças alérgicas mais nessa época do ano? A conjuntivite alérgica é mais comum em épocas mais quentes, né, na primavera e no verão, que é a conjuntivite alérgica sazonal, né, devido ao pólen das plantas. Essa época do ano, não só essa época como todo ano, as crianças podem ter a conjuntivite alérgica perene, né, que ela é mais relacionada, como você bem falou, com atopias, né, com eczemas, com asma, com rinite alérgica. E então, como é que é o tratamento neste caso da conjuntivite, que é puxada e potencializada por esse fator alérgico? A gente tem medicação específica para controlar o processo alérgico. Essas crianças, geralmente, a alergia ela tende a se curar espontaneamente até a adolescência. Então, até essa época, a gente controla com medicamentos. Quando a gente vai manejando, vai retirando conforme o paciente melhora, se
tem algum fator que piora, a gente reintroduz a medicação de novo e vai manejando até ele ter uma Doutor melhora. Colombo, a gente está falando de conjuntivite causado por fatores, potencializados por fatores alérgicos, mas o senhor bem colocou que a conjuntivite é uma das principais patologias que atingem os olhos nessa época do ano. E existem diversos tipos de conjuntivite, não é apenas um só. E tratamentos também são diferentes, né? Exato, Nathalie. A conjuntivite, quando o leigo fala que sou conjuntivite, ele é muito genérico, ele fala, fulano é professor. Então, então ele tem quase 3.000 causas de conjuntivite. Mas a mais específica, sobretudo nessa época do ano, no inverno que estamos adentrando, é a conjuntivite virótica. Esses surtos, São Paulo foi cometido há pouco tempo, um surto de conjuntivite virótica, e é muito grave. Por quê? Porque se propaga facilmente. É algo que as pessoas, ao darem as mãos, ao passar a mão nos olhos, elas vão propagando. Então é fundamental que nessa época do ano, onde o processo de viroses acentua, a gente, ao desencadear uma conjuntivite virótica, que é o que nós estamos tendo agora, a primeira coisa é redobrar os cuidados higiênicos. Então, lavar as mãos. É fundamental, isso é fundamental, coisa tão simples, mas fundamental. Ao lavar as mãos, a gente está evitando de propagar. Sim. Uma vez que a pessoa contrair uma conjuntivite virótica, é fundamental que os empregadores entendam que é muito melhor afastar essa pessoa do Ficar convívio em casa. do que propagar para a empresa toda. Às vezes a pessoa fala, conjuntivite foi afastado do trabalho. É muito melhor afastar do que se contaminar todo o núcleo. Todo mundo, exatamente. Né? E a empresa depois tem que fechar. Exatamente, é um problema. Então, os cuidados são esses fundamentais de higiene. Os sintomas, eles são a contaminação, propaga facilmente, mas os sintomas as pessoas começam a sentir o olho lacrimejante, ardendo, uma coceira enorme, sensação de corpo estranho. Então, e tem dores que às vezes pensam, estou com dor de ouvido. Não, é a adenopatia, os gânglios que infartam. Então, até um sinal patognomônico. Começou a doer muito o ouvido, o olho irritado, é um processo que está desencadeando uma conjuntivite virótica. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque, como eu disse, é uma epidemia, e São Paulo está. E estamos aqui em Santos que tomarmos cuidado, esse processo pode desencadear aqui, como outros anos já tivemos esse problema. Já tivemos esse problema. Então, os cuidados devem ser tomados nesse sentido, redobrá-los, sobretudo em casa, nos colégios. Em casa. A partir do momento que a pessoa, por exemplo, tem um pai ou uma mãe tem uma conjuntivite, e em casa está o marido, os filhos, né? Como é que se separa isso? Como é que é feito esse processo? Ele tem que sair de casa? E já aconteceu esse caso, interessante isso aí, porque aconteceu exatamente. Quando a situação em casa, na família, o filho pega, passa para a irmã, para o pai, para o tio. Uma vez nós tivemos um interessante de separarmos a família. Então tivemos que dar um para cada avó, do tio, para quebrar esse processo. Mas que realmente tem que redobrar os cuidados higiênicos, não tem dúvida. Toalha de rosto, separar, enfim. Redobrar os cuidados higiênicos é fundamental. Então, e isso daqui deve ser propagado no sentido educacional. Nos colégios, as pessoas têm que orientar, as famílias, e aqueles que realmente vierem a contrair o problema, tem que ser tratado. Muitas vezes não consegue melhorar, porque uma virose tem um ciclo, e é interessante que se notar que está incomodando muito, procurar o oftalmologista. Urgente, correndo. Exatamente, porque ele vai, além de orientar, medicar, para evitar que isso aí seja propagado com mais intensidade. Doutor Caio, qual é a idade certa para procurar, para uma mãe levar um filho ao oftalmologista para a sua primeira consulta? Bom, a primeira consulta ela já é realizada na maternidade, logo quando o bebê nasce. Isso, exatamente, o teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho. Né? Esse é um exame simples, né, que a pediatria realiza na sala de parto, que ele ajuda a identificar possíveis doenças gravíssimas, né, que se não tratadas se desenvolvem. Se não tratadas adequadamente, elas podem gerar sequela parcial ou total de visão. Né? E no consultório? Quando a criança deve ir ao consultório pela primeira vez? No consultório, a partir de 1 ano, os pais já podem levar para a primeira consulta. Né? Até os 2 anos, a gente acompanha a cada 6 meses, após os 2 anos, anualmente. Anualmente. No máximo, no mais tardar, levar até 5 anos, né? Porque a criança ela desenvolve a visão a partir do nascimento até os 6, 7 anos de idade. Então, qualquer doença que você tem nesse período e não for diagnosticada ou tratada, pode levar a sequelas muito graves. E pode evoluir muito mais rápido também, Sim. Né? Doutor Colombo, o senhor disse que a frequência que os adultos devem procurar o oftalmologista é de 8 meses a 1 ano. No entanto, nem sempre isso acontece, né?
Ainda há uma falta de conscientização sobre a importância de cuidar bem dos olhos? Nathalie, telespectadores, infelizmente, a gente atravessa um período do país muito difícil. E isso sobrecarrega muito a parte da visão. Como eu falei no começo, o olho é fundamental na relação do meio, comunicação com o meio exterior. Então, essa comunicação, se não tiver uma correção, muitas crianças são rotuladas, como o Caio enfatizou muito bem. Eu gosto sempre de enfatizar isso. As crianças devem ser examinadas, isso é um alerta que eu faço aos pais, a todos os professores. Nunca deixar de passar dos 5 anos de idade. A criança deve ser examinada antes dos 5 anos de idade. Por quê? A criança está brincando, os pais estão observando, e a criança não sabe informar os pais que ela enxerga bem de um olhinho e mal do outro. Sim. Então, quando chega a 8, 9 anos, que ela é mais exigida no colégio, ela começa a ter um aprendizado dificultado. Deficitário, né? Não consegue acompanhar. Sim. Então, vem as rotulações, não gosta de estudar. É desatento, bagunceiro. Não. Aí, quando levam ao oftalmologista, ao oftalmopediatra, e constata-se que aquela criança não enxerga bem. Aí, o que acontece? Se não for corrigido até os 5 anos de idade, essa criança vai carregar para o resto da vida uma deficiência, que é o olho preguiçoso, o olho amblíope, e os pais carregarão para o resto da vida um remorso que não vai nunca sair. Então, é importante esse tipo de observação, esse alerta, para que a gente possa ter uma atenção mais voltada à criança, sobre todos os aspectos. A educação é fundamental. Sim. E a visão, muito mais ainda, porque se a criança não enxergar, ela não tem um desenvolvimento bom. Se ela não tiver um desenvolvimento bom, ela não vai poder progredir, evoluir e vir a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. O olho preguiçoso não tem cura? Você não consegue corrigir depois, por exemplo, dos 5 anos, esse olho preguiçoso? Isso é uma pergunta interessante, porque é olho preguiçoso na linguagem do leigo, e olho amblíope na linguagem médica. É que esse olho, ele como não focalizou bem na região central da visão, o cérebro não reconhece aquela visão. Então, consequentemente, a imagem que tem que ser formada na região central da visão, na mácula, que é a região de detalhes, ele desfocaliza. Então, não há focalização nessa área. Então, com o passar dos anos, aquilo vai... Ele meio que se acostuma com aquela coisa errada. O cérebro não vai reconhecer. Então, ele se torna uma deficiência desagradável, porque essa criança ela tem 50% de oportunidades tolhidas, porque ela não tem visão binocular. A gente está hoje numa era onde smartphone, tablet, celular, computador, hoje fundamental. Né? A tecnologia está aí, a gente não foge dela, ela é muito positiva, no entanto, há excessos. Né? E esses excessos prejudicam os olhos, não prejudicam? Principalmente quando a gente fala de crianças. Bom, o uso de smartphone, de tablets, eles não chegam a dar lesões nos olhos, né? Lesões graves, né? O que pode acontecer, o que geralmente acontece é provocar um olho seco evaporativo, porque quando a gente está usando smartphone, tablets, tanto adulto quanto crianças, a gente tende a piscar menos por causa da concentração. Né? Aí a visão fica um pouquinho borrada, porque o olho está mais ressecado, aí que as pessoas falam, nossa, minha visão está cansada, né? Estou com os olhos cansados. As pessoas acham que tem problema de visão, que precisa de óculos, na verdade não é isso. E também a gente tem observado, nos últimos tempos, que a incidência de miopia em crianças vem aumentando e muito se atribui ao uso dos tablets e smartphones. A criança fica usando muito a visão de perto e o olho passa a se acostumar, né? O olho fica preguiçoso, né? Não é bem preguiçoso, ele se acostuma mais à visão de perto. Na visão de perto, quando vai olhar para longe, sente dificuldade. Isso que o Caio levantou é importantíssimo, que a doença desse milênio, agora, por incrível que pareça, chama-se olho seco. Olho seco. Então, está havendo uma progressão de uso de lubrificantes oculares muito intensa, porque as pessoas, quando estão vendo televisão, elas desviam a atenção, elas piscam, elas, enfim, têm elas têm um movimento no ambiente, né? Quando está vendo o tablet, o celular, ela está fixando aquela imagem. Então, vai havendo uma diminuição das piscadelas. Pisca menos, produz menos lágrima, lubrifica menos olho, dá um ressecamento e dá essas fotofobias, dificuldade da claridade, que vai desencadeando cada dia mais uma ceratite superficial, a inflamação da parte anterior do olho, que chama córnea. Então, hoje nós temos que estar muito atentos a isso. Não que faça mal, porque é uma realidade. Sim, a gente não foge. Não tem que fugir. Mas tem que haver uma certa disciplina, como o nosso oftalmopediatra falou, dos pais. Isso é questão educacional.
As crianças têm que ser educadas para Com poder... limites, né? Colocar limites, colocar essa conscientização. A questão que é muito fácil hoje, a babá eletrônica. Bota a criança sentindo uma coisa, deixa a criança ali, E deixa e fica, né? Fica alienada disso tudo. Então, esse aspecto é importante. E a tendência natural é que venha desencadear cada vez mais alterações na visão devido a esse problema. Tem que ter limite, sem dúvida nenhuma. A gente faz uma pequena pausa no bate-papo com os nossos convidados para falar de mais um protesto de caminhoneiros. Aliás, o terceiro em menos de 15 dias. Caminhões parados em frente ao Monumento do Peixe, na entrada de Santos. Os motoristas contam que tentaram ir para o local de descarga, mas foram impedidos. A empresa queria que a gente passasse. Nós paramos aqui para não ser quebrado do caminhão. O que você acha dessa situação toda? Querer trabalhar, não conseguir? Eu acho que temos que trabalhar, mas também temos que respeitar o espaço deles, porque eles estão cobrando uma coisa que é justa deles também, nossa, né? Porque se eu tivesse um caminhão, eu também pararia. Como eu sou funcionário, eu sou obrigado a ficar aqui embaixo. Se o caminhão fosse meu, eu sairia de casa. Só que eu tenho que respeitar o espaço deles, né? Este outro motorista relata que atacaram o caminhão dele. Não deixaram passar, me pararam, quebrou o retrovisor do caminhão, os piscas da lateral do baú e entortaram a placa e fizeram eu voltar. Os motoristas pararam em local proibido. Por ordem da PM, eles tiveram que sair. Alguns estamos inclusive escoltando para garantir a segurança deles. Na descida do viaduto, um grupo tentava convencer quem passava a voltar com o caminhão. Na entrada da Lemoa, os manifestantes montaram um acampamento. E aqui eles também tentavam convencer condutores de caminhões e vans a não ir descarregar. Esse é o segundo dia de manifestação. Aliás, é o terceiro dia, na verdade, porque na semana passada começou a movimentação dos caminhoneiros aqui na Lemoa. Dessa vez, eles montaram um acampamento e dizem que só vão sair quando tiverem as reivindicações atendidas. Os caminhoneiros querem a redução no preço do óleo diesel, aumento no preço do frete e a não cobrança do pedágio dos eixos levantados. O óleo diesel está mais caro que a gasolina se comparar, porque o carro faz 6, 7, 10 com litro, o caminhão faz 2 km com litro. Quer dizer, o governo não quer nem saber, isso repercute para todo mundo, não é só para a nossa classe, é na comida e tudo. Só que tudo aumentou e nós estamos falindo trabalhando, nós estamos sem condição de sobrevivência. E a Petrobras, mesmo negando relação com o protesto dos caminhoneiros, anunciou que vai reduzir o preço dos combustíveis hoje nas refinarias. Segundo a estatal, a queda do dólar nos últimos 2 dias foi determinante para a redução dos preços. No caso do diesel, a redução será de 1,54% e da gasolina a queda de 2,08% nas refinarias. A Prefeitura de Santos informou que, por causa da paralisação dos caminhoneiros, 450 toneladas de lixo deixaram de ser recolhidas. Eu não sou contra nenhum protesto, nenhuma manifestação, desde que seja de maneira ordeira e pacífica. Agora sim, o Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre exame de fundo de olho e muito mais. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço para as notícias da região. Professores municipais de Cubatão estão em greve contra a forma de pagamento das horas adicionais. A categoria afirma que 50 escolas vão ficar fechadas. Professores ocuparam a frente da prefeitura, espalharam faixas de protesto. Muitos usavam preto para simbolizar luto. Essa é a segunda vez que a categoria se mobiliza neste ano. No fim de março, eles também estiveram aqui para protestar. Pois é, quase 2 meses se passaram e pouca coisa mudou para os professores. O problema é que mexeram no salário deles. Eles estão trabalhando mais e ganhando menos. A prefeitura mudou a forma de pagamento das horas adicionais. Prejuízo para os professores que acusam a administração pública de não cumprir o que promete. Os motivos da greve, na maioria deles, é o não cumprimento por parte da administração de acordos firmados em ata. Esses são os motivos. O pagamento das horas aulas de período integral, dos professores de período integral e dos demais professores que estavam sendo pagos como se fossem aulas eventuais.
A categoria entrou em greve por tempo indeterminado. Segundo o sindicato, cerca de 50 escolas vão ficar fechadas. Os professores se sentem desrespeitados. Nunca houve um período tão ruim como esse. Nós estamos recebendo como se fôssemos professoras do regular, que saíssemos às 11h50 e nós trabalhamos até 12h30 e ele não está nos pagando. Já sentimos várias vezes vontade de chorar aqui em frente à prefeitura, porque ninguém nos ouve. O que a gente sente enquanto categoria é que os esforços que a administração tem demonstrado são insatisfatórios. Eles não conseguem apresentar uma proposta que esteja de acordo com as necessidades do magistério. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Cubatão, mas até o momento nós não conseguimos retorno. Eu reforço o que eu falei no primeiro bloco. Concordo que toda e qualquer categoria possa e deva protestar de uma maneira pacífica e sem que a população pague a conta dessa falta de diálogo. Um dos professores disse que a categoria se sente desrespeitada. Como será que se sentem os pais que precisam deixar seus filhos na escola para poderem trabalhar? Certamente também desrespeitados. Falta um pouquinho mais de bom senso na hora de simplesmente cruzar os braços e fechar 50 escolas. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o professor emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e diretor-presidente do Hospital Visão Laser, Colombo Barbosa, e também o oftalmologista pediátrico Caio Moreira. Hoje falamos de saúde dos olhos e você é nosso convidado, pode participar através do WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Dr. Colombo, um estudo publicado ano passado pela revista Lancet disse que, embora a prevalência da cegueira na população mundial tenha diminuído, hoje o problema afeta 36 milhões de pessoas em todo o mundo. E os especialistas dizem que esse número, em números absolutos, essa quantidade de pessoas em números absolutos tende a aumentar. Por quê? É triste, uma notícia muito triste, uma realidade, isso é um fato em conteste. E nós temos isso propagando de uma forma avassaladora, porque a baixa condição de vida das pessoas, a alimentação, enfim, vários fatores agregados a isso. Nós temos dois tipos de cegueira. Temos a cegueira irreversível, que é o glaucoma. O glaucoma é terrivelmente preocupante porque ele vai perdendo a visão periférica que as pessoas não percebem. E o que perdeu não volta jamais, que é uma neuropatia, perde, queima, mata o nervo óptico. E essa cegueira é perfeitamente possível o controle através de medicamentos, através de um atendimento às pessoas de orientação. Exames periódicos. Exames periódicos. Então, esse convite que nós aceitamos do Hospital Visão Laser tem esse intuito de elucidar, de esclarecer as pessoas que elas devem procurar qual que seja o recurso para uma orientação. Porque se elas tiverem glaucoma, elas podem, com medicamentos, usado de forma correta, baratos, evitar que venha esse campo visual fechar, perder, levar a cegueira. Essa é uma cegueira irreversível quando não controlada com medicamentos, que é perfeitamente possível que seja feito. E a segunda é a cegueira por catarata. A catarata não é uma doença, é um envelhecimento de uma lente que nós temos dentro do olho, chamada cristalino. Nós temos, inclusive, imagens, né, da catarata? Temos essa imagem. Põe para mim no ponto, pessoal, por favor. Essa é uma imagem de quem tem esse problema e pode ser resolvido de várias formas. As formas tradicionais são técnicas perfeitamente possíveis e o SUS faz, as outras entidades fazem também, que é a remoção da catarata e dá à pessoa que está sem aquela visão, condição dela se reintegrar. É essa? Essa é uma catarata laser. Isso é uma tecnologia muito moderna, e que só para elucidar as pessoas que isso existe no Brasil, antigamente não tinha. Aqui você faz a cirurgia técnica cirúrgica com laser. Isso é uma técnica para você substitui o cristalino? A gente remove o cristalino com o laser e depois substitui com uma lente multifocal. São tecnologias de extrema importância e moderníssimas. O laser está sendo aplicado para remoção. Não se usa lâmina de bisturi e faz o quê? Uma incisão de 1,5 milímetros e para poder remover a catarata e depois colocar o cristalino. Essa técnica antiga, eu te falei que é feita com lâmina, e aí a técnica é feita com laser. As duas técnicas são importantes, porque
porque elas dão às pessoas a possibilidade de voltar a enxergar. Então, é uma cegueira reversível. Aí uma técnica feita, como antigamente fazia, retirando uma cápsula, o cristalino fica dentro de um saco. Aí está abrindo, aí faz a remoção do cristalino, e depois vai introduzir a lente dentro do olho para formar a imagem e restabelecer. E a técnica laser, que é essa que você está vendo com esse aparelho, que vai fazer a mesma coisa que a lâmina fazia anteriormente, só que não é necessário... Menos invasivo. Totalmente menos invasivo. Isso aí é muito utilizado. Você evita o lado direito a técnica com o lâmina de bisturi. E a outra com laser. Então, do lado você abre o olho e aqui do outro lado esquerdo você vê... E a recuperação também é completamente diferente, né? Totalmente diferente. Então, são certas técnicas que, com certeza, com o passar dos anos, isso vai chegar à população de uma forma mais ampla, porque ele reduz totalmente a dificuldade das pessoas retornarem aos seus trabalhos. Então, a forma anterior era mais difícil, retomada imediata. A técnica laser proporciona às pessoas a retornar ao trabalho com mais rapidez. E nos dias de hoje, dessa competitividade enorme, o empresário precisa estar retomando a atividade o mais rápido possível. Então, você vê a diferença de uma e de outra. As duas são muito boas. Então, essa cegueira da catarata é perfeitamente reversível e por isso que existem mutirões de catarata, onde os médicos se colocam no sentido de atender a população mais carente. E nós estamos até trabalhando no Hospital Visão Laser, nós temos um braço... Que é o Instituto Visão do Bem, né? Exatamente. Instituto Visão do Bem, nós atendemos a população carente, pobre, há muitos anos. E tudo catalogado, são instituições que... É tudo muito organizado. E a gente dá assistência de atendimento à população de uma forma de atendimento à primeira a graduação, a refração e futuramente na parte de catarata também. Prevenção. Prevenção e futuramente a cirurgia também será possível. Doutor Caio, criança pode ter catarata e glaucoma? Pode. Pode? E é um quadro gravíssimo, porque o tratamento tem que ser imediato. Como eu falei antes, a gente tem esse período crítico de exame da visão da criança, né, que vai do nascimento aos 5, 7 anos de idade. A catarata, ela gera uma opacidade de meios, né, que é a imagem que a criança está enxergando não se projeta na retina. Então, você tem que remover você tem que tirar esse cristalino pacificado, né, para a luz conseguir entrar direito no olho da criança e projetar essa imagem na retina. Por isso que é importante o exame e tem que ser operado imediatamente. O exame do olhinho. Exatamente. O teste do olhinho ajuda nesse diagnóstico. Então, E a cirurgia, ela é da mesma forma que é feita no olho do adulto ou ela é diferente? Ela tem umas particularidades, né? Por exemplo, criança muito nova, a gente não faz, abaixo de 1 ano, a gente não faz implante de lente intraocular. Porque o olho da criança é muito pequeno e conforme ela vai crescendo, esse olho vai desenvolvendo, vai mudando o tamanho, ele vai sofrendo alterações refracionais, né? Então, a gente deixa, no primeiro momento, a criança sem a lente, a gente faz a correção ótica com óculos, né? Faz a reabilitação visual da criança com tampão, né? Com oclusão do olho dominante, né? Que não tem a doença. E num segundo momento, né? A criança mais após os 7 anos, de repente? Após os 7 anos, na adolescência, você já pode pensar em fazer uma cirurgia para implante secundário da lente. E no caso do glaucoma? O glaucoma é outra doença, glaucoma congênito, né? Que a criança apresenta ao nascimento, ele tem também uma doença gravíssima e o único tratamento dele é cirúrgico e tem que ser imediato. Né? A pressão do olho da criança fica muito aumentada devido a um defeito na porção anterior do olho que não deixa o muracoso ser drenado adequadamente. Então, você tem que entrar no olho da criança e remover essa obstrução. Imediatamente? Imediatamente. O olho da criança, geralmente, ele fica bem aumentado devido à pressão intraocular elevada. A criança tem uma tríade de sinais que os pais devem ficar atentos, que é o lacrimejamento, a fotofobia e o espasmo palpebral. Essas imagens estão diretamente relacionadas à forma que a pessoa vê quando está vendo normal e como ela começa a enxergar quando o glaucoma começa a agir. Exatamente. O lado superior esquerdo, a pessoa tem uma visão normal. Aí, quando começa a desencadear o glaucoma, ela vai perdendo o campo periférico, no lado superior direito, e não percebe, e não procura oftalmologista. Aí vai perdendo mais ainda o lado inferior esquerdo, vai diminuindo, ela não percebe.
Quando chega na visão tubular, que a gente chama, que é o lado direito inferior, ela começa a ficar desesperada. Então, ela procura o oftalmologista. Geralmente nessa fase só, né? Infelizmente, grande parte essa parte. E ali, o que perdeu, que está preto ao redor, não tem condições mais de recuperar. Então, essa que é a nossa preocupação e a nossa finalidade de estarmos aqui, para alertar as pessoas que não deixem ficar dessa forma. E isso é perfeitamente possível. Quando detecta a doença lá na parte superior, à direita, com medicamento, a gente consegue manter aquele campo visual muito maior para o resto da vida. Os medicamentos controlam perfeitamente bem. Agora, quando chega no estágio mais avançado, muitas vezes o medicamento, o colírio, não tem a eficácia que a gente esperaria. No entanto, chega nessa hora, tem que ser a cirurgia que tem que ser realizada. Questão de hereditariedade. Pesa muito na questão do glaucoma? Total. E da catarata? A catarata, nem tanto. A catarata não é uma doença, é um envelhecimento, a gente pode assim dizer. Também não é só no velho que tem a catarata, como o Dr. Caio falou. Criança pode ter, A catarata pode ter catarata congênita, pode ter catarata traumática, catarata de decorrência de diabetes, doenças, patologias, uso de medicamentos. Tem pessoas que usam corticoides há muito tempo, desencadeia a catarata. E a catarata senil. Isso, então, não tem hereditariedade, é um processo. Enquanto que o glaucoma, os filhos de pais glaucomatosos têm uma possibilidade muito grande de ter também glaucoma. Por isso que quem tem glaucoma na família, pais, avós, é fundamental que façam a avaliação e se não fizer avaliação, não tem como saber se tem ou não. Então, é importantíssimo que avaliem a possibilidade de terem ou não glaucoma se os pais ou algum descendente já tiveram. O exame de fundo de olho, ele detecta essas doenças e outras mais, né, doutor Colombo? O olho, como você falou no começo, eu também enfatizei, o olho é um sensor e o cérebro é um computador. Quem vê não são os olhos, quem vê é o cérebro. Sim. Mas o olho representa e exterioriza tudo que a gente está sentindo. Pode pôr as imagens, pessoal, nós temos também ali. Isso é um exame interessante que demonstra o fundo de olho de uma forma impressionante. O olho, se você pega uma pessoa que está saudável, ele tem um olhar brilhante, maravilhoso. E se essa mesma pessoa estiver doente, o olhar dela fica acanhado, fica bem tristonho, porque está retratando tudo que ela está sentindo no interior. Isso aí são expressões normais do dia a dia. Quando você tem doenças, todas as doenças que você possa imaginar, telespectador, diabetes, hipertensão, câncer, tumor, tudo que você imaginar, o primeiro órgão a aparecer é o fundo do olho. E no fundo do olho, por quê? Porque no fundo do olho tem os vasos, as artérias. Então, o que está acontecendo no fundo de olho, você visualiza sem haver uma invasão maior, você deduz que está havendo alterações no fundo de olho, você deduz que também está ocorrendo a mesma coisa. No rim, no fígado, no coração, no cérebro. Então, através disso, você consegue detectar as patologias. Então, o diabetes, por incrível que pareça, um diabético, o primeiro médico que ele procura não é o endócrino, é o oftalmo. Ele fala, doutor, eu estava bem, comecei a ver a visão embaçada, turva, eu fiquei desesperado. Então vai procurar o oftalmologista, ele detecta que esse paciente ele está com diabetes. E ele não sabia que ele tinha diabetes. Então, através do exame de fundo de olho, você consegue detectar. E esse aparelho que nós vimos aí, se vocês puderem voltar a imagem, esclarece melhor, antigamente tinha que pingar um colírio. Exatamente, que você ficava com a visão embaçada. Exatamente. E ficava o dia inteirinho, a pessoa ficava desesperada, porque ela não conseguia enxergar direito. Ela perdia dia de trabalho. Nós temos que entender hoje que nós precisamos estar interagindo aí. Esse é o exame que você viu bem no meinho. Era o exame antigamente, pingava o colírio, via só a parte no centrinho ali. Tá? Que está em amarelo. Você vê o amarelo total é o fundo de olho total. Aí você pega o círculo maior, você pega quando você dilata o olho, você conseguia ver aquele círculo branco um pouquinho maior. E esse aparelho novo, que você não tem que pingar o remédio, chamado Optomap, ele é um aparelho a laser que ele pega toda aquela área do maior sem ter que pingar o colírio. Então, com isso, a pessoa tem um conforto maior, o médico detecta patologias, aí você vai vendo do lado direito é como era antigamente, pegava um pedacinho só. Agora do você lado pega esquerdo, todo. você pega todo o fundo de olho sem pingar o remédio. Então, isso dá à pessoa uma tranquilidade maior, porque ela não tem que ficar submetida a colírios, e vai ficar aquilo atrapalhando a vida dela durante o dia. No entanto, ao médico dá uma amplitude de visão muito maior.
Então, as pessoas... Uma assertividade, inclusive, muito também, maior, né? porque se ela tiver uma lesão na periferia da retina, antigamente passava desapercebido, porque ela não sabia que tinha lesão. E hoje, com esse aparelho, a gente consegue detectar a periferia da retina com muito mais precisão. E se a pessoa tiver um rasgão muito sutil na periferia, que vai poder... Fala assim, fulano de futebol, deu uma cabeçada, descolou a retina. Porque ele não sabia que ele tinha um rasgão ali. E, no entanto, aquele impacto, como se fosse um trinco numa parede, descolou. Com esse exame, a gente consegue detectar esse problema, e se porventura existir esse problema, a gente vai com um laser e como se fosse fazer uma solda ao redor daquele rasgão. Consequentemente, ele tem uma tranquilidade muito maior, para a vida dele cotidiana é muito melhor, porque ele vai evitar de ter um possível descolamento de retina, e para e a vida particular dele não vai ter que ficar parado um mês. O descolamento de retina atrapalha a vida das pessoas durante um período muito grande. Muito grande. Isso atrapalha muito. Isso evita que isso aconteça. Crianças também fazem exame de fundo de olho, doutor? Sim, faz parte da propedêutica oftalmológica, tanto em crianças quanto adultos, qualquer idade. No Hospital Visão Laser, esse aparelho que o senhor citou, ele está disponível aos pacientes, inclusive aqueles que são atendidos pelo Instituto do Bem? Esse aparelho nós temos ali à disposição. Esse aparelho nós temos é um aparelho moderníssimo, interessantíssimo, e todos os pacientes que procuram o Hospital Visão Laser são submetidos de rotina a esse exame. Isso é uma coisa que veio facilitar muito, inclusive hoje em dia o volume de atendimento é maior. Antigamente você tinha que submeter o paciente a colírios, esperava, e o fluxo dificultava. Nós temos que ver hoje facilitar para as pessoas. Agilidade, né? E a vida está muito corrida. E o volume maior de atendimento e uma segurança maior para o paciente. A finalidade do Hospital Visão Laser, e todos os oftalmologistas, inclusive esses aparelhos, o Hospital Visão Laser, enfatizo, é uma instituição que sempre esteve aberto e estará aberto para todos os colegas que quiserem usar as nossas instalações, usar os nossos aparelhos. Não é nada exclusivo, não. É importante que a gente tenha essa consciência, nós temos, os Visão Laser, nossa família, essa possibilidade de abertura, de relacionar bem com os colegas médicos e, sobretudo, porque todos nós... Aprendizado, né? Troca de experiências, né? Agregar sempre. Exato. E todos nós temos essa finalidade. Nosso propósito de vida é ser útil ao paciente. E quem é aquele que tiver esse propósito está conosco. Às vezes a gente tem no Hospital Visão Laser a residência médica também. Sim, nós vamos falar da residência médica no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o professor emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e diretor-presidente do Hospital Visão Laser, Colombo Barbosa, e também o oftalmologista pediátrico, Caio Moreira. Você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo e simultaneamente, e também pelo nosso Instagram e o nosso Twitter. No bloco passado, nós falamos de glaucoma e falamos também de catarata. Existe uma outra deficiência da visão, que é a miopia, e que também faz cirurgia hoje para a miopia. Essa cirurgia, ela é segura? Olha, todo procedimento cirúrgico em oftalmologia é de precisão. Oftalmologia é da área da medicina, a que mais integra a computação, laser. A tecnologia em oftalmologia é extraordinariamente importante. Então, nós não temos assim, vamos fazer um procedimento cirúrgico, nós temos aparelhos, como nós vimos, que nos indicam se existe possibilidade ou não do êxito, existe possibilidade ou não de ser realizado. Então, todo procedimento cirúrgico em oftalmologia é de precisão. A cirurgia de miopia, ela tem etapas que vem desenvolvendo. A princípio, no começo foi na União Soviética, casualmente um paciente do professor Feodorov machucou o olho, bateu no vidro, e aqueles cortes que foram feitos acidentalmente na córnea fizeram com que a miopia dele fosse diminuindo. Então, professor, o que está acontecendo? Que a córnea e o olho foi aplanando a córnea, e a distância foi diminuindo, então o grau diminuiu. E aí desencadeou todo o processo das cirurgias de miopia. Primeiro de cortes, depois o laser diretamente na córnea, depois fazendo flap para aplicar o laser, e é o mais moderno que não se usa mais a lâmina. Em oftalmologia está abolindo cada vez mais o uso de lâmina. E a cirurgia de miopia sem a lâmina chama X-ray laser, e aplica um laser, abre a córnea, as células, e outro laser aplica. Mas é uma cirurgia de alto custo e é difícil as pessoas terem acesso a esse tipo de cirurgia. Mas, sem dúvida nenhuma,
é uma cirurgia que tem uma resposta muito importante. Agora, a cirurgia de miopia pode ser corrigida com esses aparelhos, miopia, hipermetropia, astigmatismo, e dependendo da faixa etária também. Quando ele chega na faixa etária dos seus 50 anos, mais ou menos, 50 e poucos anos, começa a desencadear uma catarata. Sim. E hoje, quando você opera a catarata, você corrige a catarata, a miopia, a hipermetropia, astigmatismo, tudo. Então, quer dizer, tem que ponderar muito bem essas fases da indicação da cirurgia. Eu gostaria de enfatizar também, quando nós falamos de fundo de olho rapidamente, que no fundo de olho também tem uma doença, uma patologia, doença muito comum nos dias de hoje, pela longevidade. As pessoas estão vivendo mais e, consequentemente, aparecem mais patologias, que é a degeneração macular relacionada à idade, ou seja, só dá em pessoas mais velhas. Isso vai acontecendo que a região central da visão vai perdendo o foco. Então, a pessoa tem o olho normal, porém não consegue focalizar bem. Não é devido a catarata, nem glaucoma, nada. É devido ao processo degenerativo e envelhecimento. Então, isso é interessante saber que existe hoje tratamentos. É isso que eu ia perguntar. Existe também o tratamento para Existe tratamento quando ele é detectado de forma precoce. Haja vista, nós estamos desenvolvendo no Hospital Visão Laser um serviço muito grandioso, não foi nem lançado ainda, em parceria com o Retina Clinic, o professor André Maia, que é um dos eminentes cirurgiões de retina, ele vem agregar ao nosso trabalho também, e nós vamos fornecer um atendimento de retina de altíssimo nível, para que as pessoas não precisem se deslocar para São Paulo. Sim. Então, esse tratamento degenerativo de retina tem condições de fazer aplicações e restabelecer a visão do paciente melhor e, mais importante, evitar que progrida o processo. Isso é muito interessante. Doutor Caio, crianças com miopia, eu, por exemplo, sou míope, e eu comecei com uma miopia num grau e ela evoluiu até um determinado grau e depois ela estacionou. Por que isso acontece? Quando a gente é criança, o nosso olho tem um tamanho... O olho normal de um adulto ele tem aproximadamente 24 milímetros. Né? O do míope um pouquinho mais. A da criança, mais ou menos uns 22 milímetros, 21 milímetros. E ele vai aumentando o tamanho conforme o crescimento, né? Conforme o olho vai aumentando o tamanho, quem já é míope na infância consequentemente tem um aumento no seu grau de miopia. Né? E aí ele estagna, tem um momento em que ele para de aumentar? A maioria das miopias, sim. Tem algumas pessoas que têm uma miopia progressiva, né? Então, ela estagna um tempo, às vezes a paciente é até submetida à cirurgia com excimer laser, né? E fica uns anos bem, dali a pouco ela volta a progredir, né? Doutor Colombo, a gente tem pouco mais de 5 minutos e eu queria realmente encerrar o programa falando da abertura de porta do Instituto Visão Laser para residentes, que eu acho extremamente importante quando a gente está no começo da carreira, a gente ter a possibilidade de aprender num centro de excelência. Como é que funciona esse processo de seleção? No Hospital Visão Laser, nós temos assim aberturas. Primeiro, fazer o atendimento o melhor possível, investimos a nossa vida, toda a nossa trajetória, 82 anos que estamos nessa estrada, sempre fazendo o que há de melhor, com tecnologia, com tudo, objetivando o bem-estar das pessoas, dos pacientes. Essa tecnologia a gente procura trazer para cá, para o Brasil, porque a gente tem que mostrar que o Brasil também tem coisas boas, tem pessoas, tem a parte científica, então isso mostra a importância que tem. Temos a parte de filantropia, como eu falei, do Instituto de Visão do Bem, e temos o mais que nos cativa muito, que é a parte de ensino, é transferir, passar os conhecimentos obtidos para aqueles que vêm vindo. E hoje nós temos a felicidade, pela dedicação, pelo esforço, de trazermos para Santos residência médica do Ministério da Educação e Cultura. Nós temos 3 vagas de residência do Ministério da Educação e Cultura, 3 vagas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, todos concursos feitos de forma lícita, muito clara, as pessoas são selecionadas, vêm do Brasil, do exterior, prestar esse concurso. Nós temos no Hospital Visão Laser hoje 3 residentes, 6 R2 e 3 R1 do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do Ministério da Educação e Cultura. E estão agregados ao nosso trabalho com aulas todos os dias, exigentes, nós somos muito exigentes, nós formamos oftalmologistas com uma concepção científica, humana, saber que faça para os outros aquilo que gostaria que fizesse para você. Sem dúvida. Então, todos crescem embasados nesse espírito. Temos uma equipe de 17 oftalmologistas trabalhando conosco, todos, a maior parte jovens, e que eles vêm crescendo conosco nesse propósito, porque a gente diz o seguinte,
Aqueles que querem trabalhar conosco, nós exigimos duas coisas. Primeiro, que tem essa concepção humanitária de pessoas do bem, que querem ajudar o próximo. E segundo, que querem ter vontade de estudar, de evoluir, de conhecer, de progredir. Então, essa geração que está sendo formada é uma geração do futuro, onde ele vai aprender a parte científica, a parte de alta tecnologia, mas, ao mesmo tempo, tendo um braço da filantropia, do bem-estar, do amor ao próximo. Aqueles que têm que ajudar aqueles que não têm. De devolver, né? Eu acho que é a forma que se encontra de devolver tudo de bom que a vida proporciona. Não tem dúvida. Essa é a mensagem mais importante que a gente está nessa maravilhosa apresentação. Você é muito simpático, muito competente. Isso é uma alegria estarmos aqui participando. Eu terei muito prazer em voltar, se for convidado outras vezes, porque a gente tem a oportunidade de trazer adiante o seguinte, aquela máxima é dando que se recebe. Sim. Quem tem que ajudar quem não tem. Sim. Isso é importante, isso está no nosso DNA, e continuaremos essa jornada. E quanto mais unirmos forças, o universo conspira para que tudo dê certo na vida da gente. Sem dúvida nenhuma. Dr. Colombo, muito obrigado pela participação do senhor, foi um prazer tê-lo aqui. Certamente levamos informações extremamente importantes para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Porque eu costumo dizer que os olhos são a janela da alma e a gente precisa cuidar muito bem deles. Muito obrigada. É um prazer, muito obrigado pelo convite. E quero dizer uma máxima também, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Muito obrigado. Exatamente. Doutor Caio, muito obrigado pela participação do senhor. Nós os agradecemos. E eu espero a volta do senhor aqui também. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.